Então disse Eliseu ao rei de Israel: põe a mão sobre o arco. Pegando ele o arco, Eliseu pôs as suas mãos sobre as mãos do rei e disse: abra a janela para o oriente. E ele a abriu. E disse mais Eliseu: atira. E ele atirou. E prosseguiu Eliseu: a flecha do livramento do Senhor é a flecha do livramento contra os Sírios. Tu ferirás os Sírios em Afeque até os consumir. E disse mais: toma as flechas. E o rei as tomou. E disse o rei de Israel: fere a terra. E ele a feriu 3 vezes e cessou. O homem de Deus se indignou. Versículo 19, muito contra ele, e disse: 5 ou 6 vezes deverias tê-la ferido, então terias vitória, ou terias derrotado os sírios até os consumir, mas agora só 3 vezes ferirás os sírios. Amém, querido? Senhor, nós te louvamos aqui, Senhor, te adoramos, e pedimos agora, Senhor, que vem falar conosco, ó Deus. Tu sabes que cada um de nós aqui precisa, tu conheces, Senhor, cada necessidade. Tu sabes, ó Deus, como o nosso coração está, Senhor, nesta noite, e só tu podes preenchê-lo com a tua palavra, Senhor. Por isso, Espírito Santo, toma este lugar agora, toma as nossas vidas e ministra sobre as nossas vidas, fazendo-nos, ó Deus, olhar para Ti, sentir a Tua presença, ver as Tuas direções, ó Deus, em tudo o que Tu queres nos ensinar nesta noite. Nós pedimos isso, Senhor, no nome de Jesus, e sabemos, Senhor, que Tu ouves a oração deste lugar. Por isso, Senhor, nesta noite, nós abrimos o nosso coração, os nossos ouvidos, para ouvir a Tua voz. Fala conosco agora, no nome de Jesus. Amém, querido. Glória a Deus. Pode sentar-se em nome de Jesus. Essa aqui é uma história, né, que está falando da final da vida do profeta Eliseu. E eu queria ministrar isso com você hoje, pensar um pouco com você aqui. Ainda que Eliseu, ele fosse um profeta de Deus, e ele, em muitas ocasiões, ele realmente condenava os pecados dos reis que passaram lá por Israel, mas era impossível, queridos, ele não ser reconhecido como um profeta de Deus. Eliseu era reconhecido como um profeta de Deus. Por quê? Porque Deus havia usado Eliseu muitas vezes para abençoar a nação de Israel. Então, Eliseu tinha um referencial muito forte. Por isso que a história começa dizendo que o rei ficou sabendo que Eliseu ia morrer. Estava iminente a morte de Eliseu, e o rei foi despedir-se dele. Bom, então a verdade central desse texto aqui é que Eliseu está falando de flechas aqui, flechas de vitória. E eu fiquei pensando o seguinte: será que Eliseu só está falando de uma flecha que atirou? Não, queridos. Deus está dizendo que as flechas de vitória são pessoas que Deus quer usar. Quando nós pensarmos aqui nesse texto, eu quero que você pense que nós somos pessoas que Deus quer usar, cada um de nós. Então, nesse último sermão aí, então, de Eliseu para o rei Jeoás, a flecha de vitória era exatamente Jeoás. Olha o versículo 17, para a gente só confirmar isso, a parte B, aí diz assim: a flecha do livramento do Senhor é a flecha do livramento contra os sírios. E ele diz: tu ferirás os sírios em Afeque até os consumir. Então está dizendo, olha, a flecha é do Senhor, mas você é que vai vencer os sírios. Você está entendendo isso, querido, nessa noite? Então a flecha de vitória, eu fui entender aqui, que é a pessoa que Deus escolhe. Deus escolhe pessoas, cada um de nós, para concretizar os seus planos. Então começa a conscientizar isso agora. Então,
Mas para ser essa flecha realmente de vitória, Deus tem alguns requisitos para a nossa vida, que a gente vai ver nesse texto aqui. Vamos pensar aí juntos. O primeiro aí, está no versículo 14, até o 16. Então, nós já lemos aí que Eliseu estava doente, e estava se preparando para a morte, levado para o Senhor, e o rei vai visitá-lo, né? E Eliseu começa a falar com aquele rei. Então eu entendi que o primeiro requisito que Deus quer é que a gente reconheça o tempo da oportunidade de Deus. Deus tem um tempo de oportunidade. Olha aí esse versículo 16, ele fala sobre isso. Então esse primeiro requisito para que a gente seja pessoas usadas por Deus, que Deus quer inserir dentro do seu plano nessa terra, é reconhecer o tempo de oportunidade de Deus. Esse é o primeiro requisito, né? Então, às vezes nós podemos pensar nas bênçãos de Deus, e às vezes até perdemos ela, simplesmente porque deixamos, e algumas oportunidades da nossa vida a gente até perde, porque a gente deixa passar a oportunidade que aquele momento exigia da nossa vida. E a gente passa aquele momento e a gente não consegue concretizar aquilo. Então, e por que a gente faz isso? Porque às vezes nós não discernimos a voz do Senhor em áreas da nossa vida. A gente vai, as circunstâncias vão envolvendo a nossa vida e a gente não consegue ouvir o que Deus está querendo falar conosco naquele tempo, naquela oportunidade. Bom, então apesar aqui, queridos, de Eliseu ser aquele profeta que ia contra lá o rei, quando ele errava, os políticos que apoiavam a idolatria da nação de Israel, Joás viu que aquele momento era o momento que Deus queria falar com ele. O rei entendeu que aquele era o tempo que Deus tinha uma palavra para ele. E ele foi até Eliseu. Ele foi com coragem. E também como o rei, ele pôde dizer: para que eu vou ficar ouvindo esse profeta que vai morrer? Mas ele foi com os ouvidos abertos, fosse o que fosse que Eliseu ia falar alguma palavra para ele. Ele foi para lá. Então, as circunstâncias diziam: olha, Deus quer falar com você, Joás. E ele vai até Eliseu. Então, quero que você comece a pensar nisso aqui. Às vezes, querido, e eu fiquei pensando, muitos de nós discernimos a voz do Senhor. A gente consegue discernir a voz do Senhor nas nossas vidas, mas a gente foge dela. A gente não vamos dizer assim, a gente não quer ouvir aquela voz, porque ela vai implicar em algumas coisas da nossa vida. E aí nós fugimos. Outras pessoas, elas discernem a voz do Senhor, mas rejeitam a voz do Senhor. Para elas não interessa. Elas ouvem, elas não aceitam, porque elas começam a racionalizar. Então elas perdem o mover de fé e começam a racionalizar, começam a argumentar e por final rejeitam aquilo que Deus quer fazer. Então você vai entendendo isso aqui, quero que você entenda. E há outras pessoas que elas não são nem capazes de discernir a voz de Deus, aquilo que Deus está falando. Aquilo passa a vida, passa o tempo, ela não consegue discernir. Bom, por qualquer razão, querido, nesta noite, eu entendi o seguinte: se Deus falar com você hoje, não perca a oportunidade. Não perca a oportunidade. Lá em Hebreus, se você ler lá em Hebreus, no capítulo 3, verso 15, o autor de Hebreus diz assim: é isso o que as Escrituras Sagradas dizem: se hoje vocês ouvirem a voz de Deus, não sejam teimosos como foram os seus antepassados, quando se revoltaram contra ele. Lá em Apocalipse 3, 20 e 21 diz assim: escutem, eu estou à porta e bato. E ele diz: se alguém ouvir o quê? A minha voz, e abrir a porta, o que vai acontecer? Eu entrarei na sua casa e vamos jantar juntos, vamos cear juntos, vamos fazer uma festa juntos. Você entendeu isso?
Então a voz de Deus, ela precisa ser discernida. A gente precisa discernir a voz de Deus. E quando nós discernirmos a voz de Deus, a gente vai entender que é o tempo da oportunidade de Deus para nós, para cada um de nós. Então, Deus quer nos levar para esse tempo de oportuno. Cada um de nós temos um tempo oportuno de Deus, cada um de nós temos um momento de Deus para a nossa vida, e nós não podemos deixar passar esse tempo, né? Então o rei Joás, ele foi e ficou ouvindo a voz de Eliseu. Bom, segundo requisito que Deus tem para nós, quando Ele quer nos usar, vamos pensar aí, o versículo 15, o versículo 16, olha, é o segundo requisito que esse texto nos revela, para que possamos ser essa flecha usada por Deus, da vitória de Deus, é permitir que a mão do Senhor esteja sobre as nossas mãos. Olha, você viu aí, versículo, vai no versículo 15 aí, para a gente ler aí. Versículo 15. Ele diz aí, ó, e disse-lhe Eliseu, toma um arco e flechas, e ele tomou um arco e flechas. Então disse Eliseu ao rei de Israel, põe a mão sobre o arco. E pegando ele o arco, Eliseu pôs as suas mãos sobre as mãos do rei. Ó, então o segundo requisito que eu fui ver aqui nessa palavra, é que se havia uma coisa que o rei daquela época sabia fazer bem, querido, naquele tempo, era usar o arco. O rei, eles iam para a guerra, muitas vezes o rei ia para a guerra, mas ele não ia só comandar as tropas, ele entrava na guerra, e ele pegava os carros de guerra, e ele atirava o arco. Então, vamos entender aqui que o rei Jeoás era um rei que sabia atirar o arco. Mas por que Eliseu colocou a mão sobre as mãos do rei? Por quê, querido? No momento que ele preparava para tirar o arco, Eliseu vai lá e bota a mão em cima da mão do rei. Fica imaginando aí, as mãos de Eliseu, naqueles dias, eu acho que elas não estavam tão firmes. Primeiro, pela doença, e segundo, que ele estava já velho, ele já era um profeta, uma enfermidade, idade avançada, possivelmente a mão estava até meia trema, né? Faz assim com a tua mão e vê se ela está tremendo. Cuidado, já está chegando. Mas, olha, querido, o rei poderia pensar, Eliseu, eu sei atirar flechas, para que a tua mão vai ficar em cima da minha? Mas, querido, essa é a lição que Deus quer nos ensinar também. O propósito de Eliseu aqui era deixar claro que o rei só poderia ser flecha de Deus nesta terra se ele permitisse o quê? Que a mão do Senhor estivesse sobre as mãos dele. Então, era simbólico aquilo que Eliseu estava fazendo. Então, querido, às vezes o sentimento, talvez estava na cabeça do rei lá, tinha uma barreira, dizia, pô, eu sei atirar, eu vou para a guerra, eu sei fazer todas as coisas. Eliseu, eu não preciso das tuas mãos conduzindo o arco ou atirando junto comigo. E é verdade, querido. Começa a olhar, às vezes, para a nossa vida, e às vezes nós sabemos fazer tantas coisas, então nós começamos a achar que somos autossuficientes em algumas áreas. Eu sei como faz, eu já fiz milhões de vezes, acabou. Mas se você olhar todas as variantes da nossa vida, querido, que podem ser analisadas olhando para a nossa vida, o homem mais sábio que existir, enquanto que para Deus todas as coisas são fáceis, para aquele que acha que é autossuficiente é tudo mais difícil. Então, o que Eliseu estava dizendo? Olha, rei, toda vez que você for fazer alguma coisa, toda vez que você vai ser flecha de Deus, deixa Deus colocar as suas mãos sobre a tua vida e te levar. Ele vai te levar. Então, a gente quebra a nossa autossuficiência. Nós começamos a depender
de Deus. Às vezes nós usamos a nossa influência, querido. O rei tinha influência. É interessante, é isso, é que às vezes nós confiamos mais no conselho de homens falhos, como nós somos, todos nós, e não somos capazes de confiar no Deus Todo-Poderoso. E Eliseu estava ensinando para o rei, querido, você é o rei, mas deixa Deus conduzir o teu reino. Deixa Deus fazer todas as coisas na tua vida. Era bem isso aí. Às vezes nós somos teimosos também. Pergunta para você mesmo, quantas vezes você já viu Deus acertar as coisas na tua vida? Pensa aí, quantas vezes Deus acertou? Todas as vezes que nós deixamos Deus conduzir a nossa vida, Deus acertou a nossa vida. Agora, querido, pense aí, quantas vezes você já se viu falhando? Milhares de vezes. Quantas vezes nós falhamos? Porque às vezes nós achamos, pela nossa teimosia, que o caminho é por aqui. E Eliseu está dizendo, olha, as minhas mãos podem estar trêmulas, mas esse ato que nós estamos fazendo aqui é para você pensar que Deus é que tem que conduzir a tua vida. Então você está entendendo isso? Então ele estava nos ensinando a colocar as nossas mãos sobre isso. Então hoje, querido, esse é o segundo requisito, deixar as mãos de Deus conduzir a nossa vida, sem medo, sem reserva em todas as áreas, na tua vida profissional, na tua vida sentimental, na tua vida familiar, na tua vida espiritual, deixa Deus conduzir. As mãos de Deus sabem todas as coisas. Então, se hoje a mão do Senhor quer estar sobre as nossas mãos para nos conduzir, ela quer para nos restaurar também, para quebrar toda a autossuficiência, teimosia, influência, culpa, que a gente vai carregando, e aquilo vai se acumulando dentro de nós, e chega momentos da nossa vida que nós achamos que temos um caminho só, nosso, e nós podemos fazer. E Deus nesta noite também quer restaurar essa área da nossa vida. Todos nós, queridos, não tem ninguém aqui que é melhor ou pior, né? Às vezes a maior vitória não é uma conquista, mas é o quê? É poder voltar para trás e dizer, Senhor, errei e agora eu preciso ser conduzido por Ti. Quando a gente começa a entender isso, a gente começa então a descansar. Para Deus, voltar para as pessoas significativas da nossa vida, e às vezes nós precisamos voltar lá, restaurar aqueles relacionamentos perdidos, né? E sair da onde nós nos encontramos, o deserto que a gente se encontra, em algum momento. Deus tem essa restauração. Ele quer colocar as mãos, Ele quer pegar você e te colocar no caminho dEle, porque o caminho dEle é o melhor. Então você está entendendo isso, querido? Então, segundo requisito, vamos pensar aqui, primeiro, não perder o tempo da oportunidade de Deus. Segundo, deixar que as mãos do Senhor nos conduzam. Terceiro, olha aí, vamos ver aí, versículo 15 ou 17, olha o que diz aí. E disse Eliseu, toma um arco e flechas, e ele tomou um arco e flechas. Então disse Eliseu ao rei de Israel, põe a mão sobre o arco. Pegando ele o arco, Eliseu pôs as suas mãos sobre as mãos do rei, e disse, abre a janela para o oriente, e ele abriu. E disse mais Eliseu, atira, e ele atirou. E prosseguiu Eliseu, a flecha do livramento do Senhor é a flecha do livramento contra os sírios. Tu ferirás os sírios em Afé, que até os consumir. Bom, terceiro requisito, que está aqui nesse texto, terceiro requisito para que o Senhor nos faça essa flecha de vitória, olha, é aprender o caminho da obediência. O caminho da obediência, eu fui pensar um pouco aqui, é passo a passo. Ela não é tudo de uma vez. Sabe por quê, querido? Veja que interessante. Eliseu podia dizer para o rei, ele podia pegar esses 3 versículos e dizer, rei, atire a flecha. Ponto. Acabou. Encerrava ali. Mas o rei, ele falou isso? Não. Ele disse, pegue o arco, olha os detalhes, pegue o arco e algumas flechas. Disse para o rei. Ele disse, prepare-se para atirar. Ele disse isso. Depois ele disse, abra a janela para o oriente, para o lado da Síria. Bom.
E aí ele disse: atire a flecha. Parece até estranho, né, querido? Sabe por quê? Os profetas do Antigo Testamento, eles usavam uma teologia que hoje nós chamamos de atos proféticos. Atos proféticos. Você viu aí, versículo que nós estamos lendo aí, o 17, né? E ele fala exatamente de atos proféticos. É interessante a gente pensar nisso aqui hoje. O que eram atos proféticos? Eram ilustrações simbólicas das verdades espirituais que precisam ser compreendidas. Então vamos entender isso aqui. É fácil de entender aqui quando ele disse: olha, pega a flecha, atira na direção da Síria. Qualquer um de nós aqui, eles eram o maior inimigo de Israel naqueles dias. Qual era o sentido? Era o sentido seguinte, é um sentido de guerra, você vai guerrear, é um sentido bélico, era isso que queria dizer. E as outras coisas? Tem várias coisas que tem simbolismo aqui, querido, olha. Então a grande lição aqui, que a gente vai entender aqui, querido, é que para nós sermos flechas de vitória, nós precisamos obedecer o caminho da obediência de Deus, detalhe por detalhe. Ela não é no macro. Quando Deus começa a nos dar direções, Ele não faz no macro, Ele vai no detalhe. Ele quer detalhe para o rei. Falou: olha, prepara as flechas, pega o arco, né? Abra a janela, olha para a Síria, atire, se prepare. Então, o caminho da obediência passa por detalhes. Detalhes por detalhes, momento por momento, passo a passo. Não é tudo de uma vez que Deus faz. Se Ele fizesse assim, nós não teríamos condições. Então, querido, não era simplesmente atirar a flecha. Não, era pegar o arco no momento certo, preparar-se no momento certo, abrir a janela certa, olhar para o lugar certo e depois atirar. Era o momento certo de todas as coisas. Às vezes nós achamos que estamos, não sei se já passou isso com você, a gente fala: eu estou fazendo a vontade de Deus, tal. E a gente mete os pés pelas mãos. Simplesmente, sabe por quê? Porque a gente não compreende o caminho da obediência passo a passo. A gente quer pular etapas, e Deus quer te dar passo a passo algumas coisas. Você fala: poxa, mas Deus não podia encurtar esse caminho, já me dá a bênção ali? Não, Deus, Ele trabalha passo a passo na nossa vida, em qualquer área da nossa vida, Então a gente precisa aprender, e Deus estava, Eliseu estava ensinando, nos últimos dias de vida, estava ensinando o rei Joás a isso, né? Nós precisamos aprender o caminho da obediência, esse passo a passo, porque Deus não revela todos os detalhes de uma só vez para a nossa vida. Ele não nos dá um mapa e diz: olha, se vira, o ponto é lá. Não, Deus é diferente. Sabe por quê, querido? Ele que é o nosso companheiro de caminhada, Ele vai conosco, Ele que vai conosco. Quem já aprendeu a dirigir carro aqui? Quando você vai para a autoescola, quando você vai para a autoescola, ele te dá um manual lá, fala: lê aqui e pega o carro e já. É assim? Não é. O que ele faz? Quando a gente começa a dirigir, senta alguém lá do teu lado que é o instrutor, não é assim? E ele vai te ensinando passo a passo. Olha, agora você engata a primeira, pô o pé na embreagem, depois põe no freio, vai tirando o pé devagarzinho na embreagem para o carro não dar. Foi passo a passo. Então, para ser flecha de vitória, é preciso mais do que emoção, mais do que choro. Você viu que o rei foi lá e chorou aos pés de Eliseu, chorou lá na cama de Eliseu. Mas sabe o que Deus quer mesmo? Que a gente obedeça passo a passo. Deus deseja isso de nós, passo a passo, qualquer um de nós, ninguém está isento disso.
Às vezes nós choramos na presença de Deus, é verdade. Nós buscamos com sinceridade as bênçãos do Senhor. Eu faço, você faz, todos nós. Mas Deus quer que chegue a hora de nós obedecermos a Deus, de colocar em prática e de permitir que Deus transforme todas as áreas da nossa vida como Ele quer. Era isso que Deus estava falando para Eliseu aqui, para Joás. Então, a hora, algum momento na nossa vida, para arrependimento e quebrantamento, tem esse tempo. Mas a hora da fé também, da gente ter fé em algumas coisas, colocar em prática, passo a passo, as ordens que Deus nos dá. Porque cada vez que a gente coloca, e elas são reveladas por Deus para a nossa vida, e nós colocamos em prática, então a vitória de Deus vai se consolidar. A gente não precisa criar nenhum movimento especial, querido. Eu fui aprender isso na minha vida, que às vezes a gente fala, tem que acontecer 1000 coisas para Deus agir. Querido, precisa só nós obedecermos passo a passo, porque Deus fez já todas as coisas para nós. Quem crê nisso nesta noite? Aleluia. Olha, vamos ver o quarto requisito aí, está no versículo 17 aí também, para a gente ler aí, na parte C do versículo, na parte última do versículo, diz assim, a flecha do livramento do Senhor é a flecha do livramento contra os círios. Tu ferirás os círios em Afeque até os consumir. Então, eu entendi aqui esse quarto requisito de Deus, é que a gente tem que entender que nós vamos ser flecha, mas a vitória é de Deus, não é nossa. A vitória é de Deus. Olha, acompanha aí, o versículo 17, né? Então a vitória é uma batalha, querido, é uma batalha que a gente enfrenta na terra, todos nós. Mas o resultado da vitória não é determinado na terra, é determinado nos céus. Porque quando Deus libera a sua palavra, e nós estamos caminhando passo a passo, querido, sabe o que vai acontecer? Vai acontecer que você enfrenta a batalha, mas ela já tem como resultado a vitória que foi determinada nos céus. Então, você viu que ele diz, é a flecha do Senhor. Ele disse para Joás, Joás ouviu lá de Eliseu, essa é a flecha do Senhor. Essa é a flecha do livramento do Senhor. Significava o quê, querido? Que a vitória de Deus já está pronta para nós. Para mim e para você, em qualquer área da nossa vida. Você entendeu isso? Aleluia. Porque a vitória, se a gente for pensar aqui, ela não é fruto de uma liturgia que a gente faça aqui na igreja sagrada. Ela não é nenhuma unção de um homem sagrado. Olha, eu tenho essa unção. Não, querido, não tem isso. A vitória é a presença do Senhor. Essa é a vitória. A vitória é a presença do Senhor andando conosco. Não é só quando a gente está aqui na igreja, todos os dias. A vitória não é fruto de uma estratégia que a gente tenha, brilhante para fazer. Não, querido. A vitória, aleluia, é a glória de Deus sobre a nossa vida, é o andar de Deus diário sobre a nossa vida. Às vezes você não percebe todas as coisas, mas Deus está derramando a sua caminhada conosco. Ele está falando conosco, está nos abençoando. Então, quando nós olhamos as vitórias na Bíblia, é interessante isso aqui, eu fui perceber isso aqui, a gente percebe que parece ridículo algumas estratégias, né, que aconteciam. Vamos pensar aqui, mas sabe para que era isso? Parece ridículo. É para a gente perceber que a vitória sempre foi de Deus, não é nossa. Bom, pensa aí. Lembra, Davi? 5 pedrinhas e uma. Você fala, mas 5 pedrinhas e um estilingue para derrubar um gigante. A vitória foi das pedrinhas ou foi de Deus? De Deus, querido, de Deus. Parece ridículo. Seguir uma nuvem
para entrar na terra prometida. Todo mundo seguia a nuvem andava, o povo andava, a nuvem parava, o povo parava, até chegar na terra prometida. Parece estranho isso. Seguir uma estrela para encontrar Cristo lá na estrebaria, lembra lá? Os magos seguiram a estrela. Sabe, para mostrar, querido, que a vitória não é nossa, a vitória é de Deus. Deus pega coisas pequenas, coisas insignificantes, uma pedra, uma nuvem, pega uma estrela, e de repente ele diz: olha, está vendo aí? Você vai chegar lá, só que com uma pedra Davi derrubou um gigante. Amém, queridos? Aleluia. Só que a nuvem levou aquele povo para a terra prometida. Você imagine, lá Josué, vocês vão andar em roda do muro e gritar. E eles fizeram isso. E eles gritaram. Você acha que com a força da garganta eles derrubariam o muro? Não, foi Deus. Deus pega coisas insignificantes para mostrar que é dele toda a força, todo o poder vem dele, querido. Você lembra de Josafá? Deus fala para ele: tem aí um exército violento. E ele ora, fala: Senhor, nós não temos nem condições de enfrentar esse exército. Deus fala para ele: pega um coro da igreja e põe na frente lá para cantar. Eles vão cantando. E quando eles foram cantando, os inimigos foram sendo derrotados, um a um. Eles se derrotavam um ao outro. E Josafá venceu a batalha cantando. Parece estranho, mas para mostrar que o poder é de Deus. Vocês lembram de Gedeão? Deus fala assim: tenho 32 mil, é muito. Fica 10, é muito. Sobra 300. 300 contra 100 mil. Pega um cântaro, põe uma tocha acesa, quebra o cântaro e grita. E aquele exército de 300 vence um exército de 100 mil. Quem fez isso? Deus, querido, Deus, aleluia, Deus, aleluia. Lembra de Naamã? Naamã vai lá, mergulha 7 vezes no rio, leproso, Naamã completamente leproso, e ele vai e mergulha, 1, 2, 3, levanta, na 7ª vez ele levanta, ele está curado. Quem fez isso? O rio Jordão? Deus fez isso. Você entendeu isso, querido? Então, quando nós entendemos que a vitória de Deus, quando nós enfrentamos as batalhas aqui, sabe o que nós temos que fazer? Dobrar os nossos joelhos e orar a Deus, e abrir os nossos ouvidos para ouvir o que Deus vai fazer. Aleluia. As ordens do Senhor podem ser as mais estranhas, mas quando a gente coloca a nossa fé e ouvir o que Deus está falando, aleluia, nós vamos ser vitoriosos. Aleluia. Sabe por quê, querido? Porque a vitória, ela depende do derramamento da graça do Senhor sobre a nossa vida. O favor de Deus, a graça é o favor de Deus sobre a nossa vida. Quando nós entendemos que a vitória é de Deus, nós nos despojamos do nosso orgulho humano, às vezes, de dizer: olha, eu acho que essa estratégia é melhor, não, querido, a gente dobra o joelho e fala: Senhor, faça a tua vontade, porque essa é a tua vitória, porque a gente começa a celebrar a graça, o favor que vem de Deus para a nossa vida. Então os gigantes podem ser derrubados, as muralhas vão cair, simplesmente porque Deus luta por nós. Deus luta por nós. Aleluia. Então eu e você podemos ser essa flecha de Deus. Nós podemos ser uma única flecha de Deus. A diferença é que Deus é que está tirando a flecha, não somos nós. Então é por isso que cada batalha que você vence, entenda que foi Deus que fez isso. Aleluia. Bom, vamos para a gente estar terminando aqui. Mas olha os versículos 18 e 19 aí, que é o 5º requisito. Ele diz aí, tome as flechas, e o rei as tomou. Então disse o rei ao rei de Israel: fere a terra. E ele a feriu 3 vezes e cessou.
o homem de Deus se indignou muito com ele e disse: 5 ou 6 vezes deverias tê-la ferido, então terias derrotado os sírios até os consumir, mas agora só 3 vezes ferirás os sírios. Olha, vamos ver aí, ó. O último requisito aí, que eu fiquei pensando é a gente discernir o tamanho da vitória. O tamanho da vitória depende de nós. Parece até uma contradição, quando a gente começa a ler esse texto aqui, né? Se Deus é a vitória, por que o tamanho da vitória depende de nós? Fica pensando nesse texto aqui, ó. Por que depende de nós? O final dessa história aqui vai nos ajudar a compreender o porquê disso. Olha que interessante, versículo 18. A última ordem de Eliseu para o rei foi o quê? Logo depois dele ter lançado a flecha, foi que ele pegasse outras flechas. E ele batesse essas flechas no chão. Você pega as outras flechas e bata no chão. E o rei obedeceu prontamente. Bateu. E quantas vezes ele bateu? Quantas vezes? Quem lembra aí? 3 vezes. 3 vezes. Eu creio que o normal seria bater uma vez só. Se alguém falar, bata uma flecha, você bateu, acabou. E essa é a normal na nossa vida. A gente quer fazer isso. Mas o rei ainda foi além, bateu 3 vezes. Mas diz que aqui o versículo 19 diz que o Eliseu, o profeta lá, criticou, dizendo que ele bateu pouco. Pois o número de vezes que ele batesse aquela flecha lá no chão, seria o quê? O número de vitórias que ele teria. Entendeu isso? Tem uma lição aqui, interessante, né? O tamanho da vitória depende de nós. Por que isso? Porque o tamanho da nossa vitória depende do tamanho da nossa ousadia de fé. Por que isso? Porque Deus é infinito, querido. Deus já tem todas as coisas prontas. Quanto mais nós ousarmos em fé, é exatamente isso que eu estava falando, Deus nos usará como essa flecha de vitória. Toda vez que eu ousar na fé, quando eu não racionalizo as coisas, quando eu fico preso em algumas áreas da nossa vida, mas quando eu me ouso em fé, em crer incondicionalmente em Deus, então nós avançamos muito mais. Amém, queridos? Você está entendendo isso? Então o tamanho da nossa vitória depende do tamanho também da nossa fome espiritual. Eliseu falou, olha, pega a flecha e bate no chão. E o rei pegou e bateu 3 vezes. 1, 2, 3. E o profeta falou, se você tivesse batido 5 ou 6 vezes, você ia, porque você viu, o texto diz assim, essa flecha é a flecha do livramento, e você vai atirar e vai consumir os sírios. Significava o quê? Que ele ia vencer definitivamente os sírios. Eles nunca mais iam perturbar Israel. E quando Eliseu fala para ele bater a flecha lá no chão, ele bate só 3 vezes. E o Eliseu diz para ele, se você tivesse batido 5, 6 vezes, você consumiria os sírios de uma vez, você exterminaria. Então eu fiquei pensando, querido, o tamanho da nossa vitória depende da nossa ousadia de fé. Nós somos desafiados diante de Deus. Se Deus está falando para você, ore por alguém, para cura, para libertação, ore, querido,
Por quê? Porque a vitória, a flecha da vitória, não somos nós, mas a flecha da vitória é do Senhor para a nossa vida. Ah, Deus está pedindo para mim orar lá no meu trabalho, por exemplo. Tem lutas, dificuldades. Ore com ousadia, creia que Deus move todas as coisas, porque a vitória já é determinada nos céus. Mas ela depende da nossa ousadia, do tamanho do nosso apetite e da nossa fome espiritual. Se nós nos satisfazemos com pouco, pouco nós teremos. Não é? É assim? Quanto mais nós buscamos de Deus, mais Ele vai nos acrescentar. Por que você vai para um acampamento e sai de lá renovado? Por quê? Porque você vai lá determinado, naqueles 3 dias, a ser tocado pelo Senhor. Então é a fome de Deus, a fome espiritual. E o Eliseu estava dizendo para Joás, se você tivesse batido 5, 6 vezes, os círios nunca mais estariam vindo sobre Israel. Agora você vai ganhar só 3 vezes. 3 vezes só. E aí quando você olha para a vida de Eliseu, eu vou terminar aqui já. Você lembra do testemunho de Eliseu? Qual era o tamanho da fome de Eliseu? Por que ele estava falando isso para o rei? Porque ele mesmo já tinha passado por isso. Você lembra quando Elias ia ser levado para os céus? Quando Elias ia ser levado para os céus, Eliseu orou a Deus e disse: Senhor, me dá o quê? Uma porção dobrada do Espírito que está sobre Elias. Elias era um grande profeta, era o maior profeta. E Eliseu, que era um ajudante de Elias, ele vai e ora nessa proporção. Ele entende que Deus poderia dar para ele. E se você, não vamos falar sobre isso hoje, mas Eliseu fez o dobro de milagres do que Elias. Entendeu isso? Então, querido, o que Deus está nos ensinando aqui? É que a vitória, querido, ela vai no tamanho da nossa ousadia. Que ousadia você precisa hoje de fé para mudar, às vezes, a tua vida pessoal, a tua vida familiar, nossa vida financeira, o que área for, não importa. Deus, Ele tem exatamente essa ousadia, e Eliseu estava ensinando Joás a viver isso. Se ele tivesse ousado em 5, 6 vezes, ele teria derrotado os sírios para nunca mais eles estarem sobre a nação de Israel. Então, querido, Eliseu já tinha experimentado isso, e Deus deu o que para ele? A porção dobrada do Espírito que estava sobre Elias. E o Senhor concedeu isso para ele. Então, terminar aqui. Deus quer nos usar, querido, cada um de nós. Não importa quanto tempo, se eu sou crente há 10 anos, há 1 mês, não interessa. Aleluia. Deus tem muito mais para nos dar para cada um de nós. Nós somos flechas de vitória de Deus. Nós somos as flechas de vitória para este tempo de Deus, que Deus quer fazer. Aleluia. Então, fique em pé aí, querido, vamos estar terminando aqui orando. Nós vamos pensar nesses 5 requisitos. Vamos falar junto aí. Primeiro, qual é? Primeiro, reconhecer o tempo da oportunidade. Segundo, qual é? Permitir que a mão do Senhor esteja sobre nós. Vocês entenderam isso? Terceiro, qual é? Terceiro, aprender o caminho da obediência, passo a passo. Quarto, entender que a vitória é de Deus. Tudo na tua vida é de Deus. Quinto, discernir que o tamanho da vitória depende fala assim, de mim. De mim. Então nós podemos orar aqui hoje.
porque Deus quer que nós experimentemos isso aqui em nome de Jesus. Eu creio nisso, aleluia. Deus quer que nós experimentemos a sua vitória, e Deus quer usar você e eu em todos os momentos. Então, não tenha nenhum medo. Se Deus te colocou para fazer, faça, seja na tua vida pessoal, na tua vida ministerial, faça para o Senhor sem nenhum receio, porque a vitória é de Deus, a vitória é do Senhor. Então vamos orar aqui, aleluia. Ore com alguém aí, querido, vamos terminar aqui orando, aleluia. Procure alguém aí que você ama, que você gosta mais, e ora com ele, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Derrama mesmo o teu coração agora, aleluia, pensando nesses 5 requisitos que Deus deu. Fala: Senhor, ora para que o Senhor nos dê, nós não percamos nenhuma oportunidade de Deus na nossa vida, aleluia, aleluia. Deus, Ele tem isso para nossas casas, para nossas famílias. É um tempo de restauração do Senhor, para a vida sentimental aqui nesta noite. É um tempo de restauração para a vida pessoal, aleluia, que ficaram presas, aleluia, tentando roubar a nossa vida, aleluia. Oh Deus, peça para o Senhor conduzir as suas mãos sobre as tuas mãos hoje. A Bíblia diz: onde nós colocarmos as nossas mãos, haverá prosperidade, aleluia. E não são as nossas mãos, mas sim as mãos de Jesus sobre nós. Por isso, o Espírito Santo, nesta noite, nós cremos, Senhor, na tua palavra. Não nos deixa perder o tempo da oportunidade, meu Deus. Estão, Senhor, em Ti, Senhor, e nesta noite, ó Deus, aleluia. Espírito Santo, nós, Senhor, te damos louvor e honra, porque nesta noite, Senhor, nós queremos reconhecer que todas as vitórias da minha vida são Tuas, Senhor. Aleluia. Senhor, nesta noite eu quero te louvar aqui, Jesus, quanto com cada um de nós que estamos aqui, nós começamos a te louvar, porque a vitória que nós temos tido até hoje, Senhor, ela veio das tuas mãos, Jesus. Tu mesmo deste essas vitórias, Senhor. Tu sabes, quando tu olhaste para mim, Senhor, tu sabes que eu não teria nenhuma condição, Jesus. Quando tu olhas, Senhor, para a minha própria vida, tu sabes, Senhor, que, aleluia, eu não tenho nenhuma condição, ó Deus. Por isso, nesta noite, nós tributamos a Ti, nós celebramos a Ti, nós declaramos, Senhor, que a vitória é Tua, Senhor, por tudo aquilo que nós temos recebido, Jesus, aleluia, coisas impossíveis, coisas que nós nem imaginávamos, ó Senhor, Tu, Senhor, tem dado para nós, ó Senhor, porque a vitória vem das Tuas mãos para os Teus filhos, ó Senhor Jesus. Toca, Senhor, nesta noite. Aleluia. Senhor, nós queremos, Senhor, nesta noite, ousar aqui, ó Deus, por fé. Nós queremos, Senhor, abrir a nossa boca, como Eliseu falou com Jeoás, bate essas setas, essas flechas no chão. Senhor, nesta noite, aleluia,
Deus, dê ousadia para a tua igreja. Senhor, dê ousadia para nós como família. Dê ousadia para os empresários, ó Deus. Dê ousadia, Senhor, para aqueles que estão buscando a tua glória e a tua presença. Senhor, nesta noite, aqueles que estão, Senhor, nos leitos dos hospitais, aqueles que já perderam a esperança, traz ousadia de fé, Senhor, nesta noite. Abre as fontes de fé no nosso coração, ó Deus, porque quando nós olhamos o mundo, quando nós olhamos as batalhas, parece que não há saída, meu Deus, mas nós olhamos, aleluia, por fé, no nome daquele que tem a vitória, no nome daquele que tem o poder. Jesus, nos dá, Senhor, a fome, aleluia, espiritual, nos dá, Senhor, gana espiritual. Nós queremos ousar mais, ó Deus, nós queremos orar mais com fé, nós queremos ultrapassar a barreira do normal, Senhor, nós queremos entrar, Senhor, naquilo que nós não entendemos, ó Senhor, nesta noite, e ver a tua glória, e ver o teu poder. Por isso, Senhor, toca as vidas aqui neste lugar, levanta, Senhor, o teu braço forte sobre nós, ó Deus, porque nós cremos em Ti. Tira de nós, Senhor, toda a religiosidade, todas as estratégias humanas que nós construímos ao longo do nosso tempo, Senhor, e coloca a Tua estratégia, Senhor, e coloca a Tua estratégia sobre a nossa vida, coloca a Tua palavra sobre nós, dirige os nossos passos aqui nesta noite. Aleluia, aleluia. Senhor, a tua presença, Senhor, ela comece a mover todas as áreas e nos quebranta, Senhor, nesta noite. Quebranta o nosso coração. Começa a mover, Jesus, aleluia, áreas da nossa vida que estão já endurecidas, que já se tornaram autossuficientes, Senhor, que estão, Senhor Jesus, debaixo de outras influências, elas sendo desligadas aqui nesta noite. E nós, Senhor, reconhecemos que tudo vem de Ti, Jesus, que a Tua glória, que as vitórias serão concretizadas na nossa vida. Nós não ficaremos envergonhados, ó Deus, nós não voltaremos para trás, ó Senhor, porque Tu tens a palavra de vida e de poder sobre a nossa vida. Aleluia, aleluia. Ore agora, querido, com quem você está orando, e profetize, aleluia, com ousadia de fé. Aleluia, o que Deus quer fazer na tua vida, querido, o que Deus quer fazer, aleluia, talvez está aí há anos parado na tua vida, mas nesta noite, o Deus de poder nos ensinou, que nós somos, Senhor, teus filhos, nós somos essas flechas de vitória, Senhor, nós não somos flechas de fracasso, Senhor, mas somos flechas de vitória nas tuas mãos. Levanta o teu braço forte sobre nós hoje, Senhor, toma, Senhor, famílias inteiras aqui, Jesus, destrói todos os laços que o inimigo armou para nos roubar, matar, Jesus, os nossos relacionamentos, matou, Senhor, a nossa vida conjugal. Levanta o teu braço forte hoje sobre nós, e nesta noite, Senhor, restaura as nossas vidas, aleluia, porque nós queremos ver a tua glória, ser impactados pela tua glória, Senhor Jesus, ter ousadia para ganhar outras vidas para Jesus, temos ousadia para falar em novas línguas, para ser cheio do Espírito Santo novamente, para novamente ser reativado no nosso primeiro amor, ó Deus. Traz a tua glória sobre nós, Senhor, nós dependemos de Ti, todas as coisas vêm de Ti, Senhor, e nós reconhecemos isto aqui nesta noite, oh, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Receba fé nesta noite, querido, aleluia, aleluia. Receba a unção do Espírito Santo de Deus, aleluia. Receba o revigorar do Senhor sobre as nossas vidas, porque, aleluia, o Senhor quer te dar e te fazer flecha de vitória. O Senhor quer fazer a tua vida um instrumento de vitória, aleluia. Não é instrumento de fracasso, mas é um instrumento de vitória, porque nós reconhecemos que tudo vem de Deus. No nome de Jesus é que nós oramos, ó Deus, e abençoamos, Senhor, cada vida, cada coração, aleluia. Eu sei que Tu está olhando para nós nessa noite, ó Deus, aleluia, oh, aleluia. A gente pode sentir esse amor de Deus aqui, oh, uma presença doce do Senhor sobre as nossas vidas nessa noite, aleluia.
Aleluia. Deus está renovando mesmo cada vida que está aqui nesta noite. E debaixo deste poder, Senhor, é que nós oramos e cremos, ó Deus, para a glória e honra do nome do Senhor Jesus. Amém, querido, e amém. Glória a Deus. Deus, dá um abraço aí no teu irmão, um beijo nele aí. Aleluia. Deus é fiel e poderoso. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Graças a Deus. Aleluia, Senhor. Graças eu te dou, ó Deus. Graças eu te dou, Senhor. Aleluia. Por tudo que o Senhor tem feito. Aleluia. 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 Gostaria de terminar orando por pessoas aqui também. Deus está colocando isso no meu coração agora. Aleluia. 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 Deus já te usou. Aleluia. E às vezes alguma circunstância nos apagam, nos fazem voltar para trás. E às vezes achamos que não somos mais úteis naquilo que Deus quer fazer, seja na vida pessoal, na vida ministerial, na vida sentimental, que não podemos mais reativar, recomeçar. Aleluia. Deus está dizendo nesta noite, aleluia, que nós somos as flechas desse novo tempo na nossa vida. Aleluia. Eu gostaria de estar orando aqui. Se você sente isso no teu coração, esse tempo, esse momento, vem aqui, nós vamos estar orando e terminando aqui também. Aleluia. Vou pedir para o Pacífico, Marli, orem, vamos estar orando aqui por cada um que sente isso no coração, que é o tempo de Deus reconstruir todas as coisas. É o tempo de Deus selar novo tempo, nova perspectiva para frente. Aleluia. Era o que Deus estava falando, Eliseu estava falando com Joás. Vai começar um novo tempo, Joás. Aleluia. Esse é o novo tempo da tua vida hoje. Eu quero orar com você nessa noite. Aleluia. Oh, aleluia. Nós podemos sentir isso. Pacificou. Aleluia, Senhor. Senhor, que o Senhor venha derramar sobre esse povo, Pai. Oh, Pai, o teu propósito na vida de cada um deles, Senhor. Oh, Senhor, eles vieram aqui, Senhor, aqui à frente, porque eles creram, Senhor. Oh, Pai, da sua mudança, da sua transformação, meu Pai. Oh, Pai, nós queremos ver, Senhor, essa transformação na vida de cada um dos teus servos, Pai. Que seja, Pai, um novo tempo na vida deles, Pai. Que os teus propósitos, Senhor, se manifestem na vida de cada um deles, Pai. Oh, Senhor, que no coração deles, Pai, eles possam receber agora, Senhor, oh, Pai, da tua unção, meu Pai, transformadora, Senhor. Oh, Pai, que eles recebam agora os detalhes, meu Pai, de como receber a vitória de cada um, Pai. Oh, Pai, que eles possam ser, Pai, flechas, Pai. Flechas do Senhor, Pai, para a conquista aqui nessa terra, meu Pai. Em nome de Jesus, vai abençoando essas vidas, Senhor. Vai tirando todo sentimento, Senhor, mentirosos, Pai, que o inimigo tem lançado, Pai, como flechas, Pai, sobre eles, meu Pai. Que caia por terra agora tudo aquilo que é mentira de Satanás sobre essas vidas. E que a tua bênção venha sobre elas, Pai. Que o renovo do Senhor venha sobre, Pai, o coração de cada um aqui, Pai. Oh, Pai, que cada um seja transformado, Senhor, com a tua glória, Senhor. Transformado com a unção do teu Espírito Santo, meu Pai. Oh, Pai, assim, Pai, como o Senhor usou ali, Pai, o teu servo, Pai. Oh, Pai, o seu profeta, Senhor, para falar com o rei. Oh, Senhor, fala agora no coração, Pai, de cada um dos teus filhos, Pai. Fala, Senhor, nesses corações e transforma esses corações, meu Pai. Oh, Pai, para que eles possam, Pai, ser vitoriosos, meu Pai. Porque o Senhor já conquistou, Senhor, a vitória de cada um deles na cruz do Calvário. Meu Pai, vai dando um discernimento, Senhor. Vai colocando, Pai, no coração deles, meu Pai. Oh, Senhor, o desejo, Senhor, de viver, Senhor, cada bênção do Senhor.
cada vitória que o Senhor tem para eles, meu Pai. Ó Pai, que os ensinamentos, Pai, que o Senhor tem dado, Pai, para cada um deles, meu Senhor, eles possam, Pai, estar, Senhor, ó Pai, colocando no seu coração, e que o Teu Espírito Santo, Pai, traga lembrança nas suas mentes, para que eles possam praticar no seu dia a dia, para que eles não possam, Pai, se alimentar das mentiras desse mundo, mas que eles possam se alimentar, Senhor, da Tua palavra, da Tua verdade, da Tua unção, do Teu poder e da Tua vitória, meu Pai. Em nome de Jesus, que cada um daqui saia, Pai, daqui cheio, Pai, ó Pai, da Tua graça, da Tua, Pai, fortaleza, Senhor, da Tua certeza, da Tua fé, em nome de Jesus, da unção do Teu Espírito, Senhor, seja na vida de cada um dos Teus filhos aqui nessa noite, Pai. Em nome de Jesus, Pai, vai tocando, Pai, vai transformando, Senhor, vai enchendo, Senhor, encha, Pai, encha do Teu Espírito cada um dos Teus filhos aqui nessa noite. Vai tocando, Senhor, coloca paz no coração, coloca certeza no coração de cada um aqui, Senhor, a certeza, Pai, que eles são vitoriosos, Pai, que tudo, Pai, que está, Senhor, ó Pai, sendo, Pai, tribulação, vai passar e vai cessar, que o tempo, Pai, está, Pai, no Teu controle, Senhor. O Senhor tem o controle de todo o tempo, de todas as coisas, meu Pai. A vitória, Pai, está nas Tuas mãos, Senhor. E nós estamos aqui na Tua presença, Pai, a cada um dos Teus filhos aqui, para receber, Senhor, a vitória, Senhor. Para que o Senhor ponha as Suas mãos sobre as mãos de cada um. Para que eles entendam, Senhor, que o Senhor é com eles, Pai. E que eles viverão, Senhor, as vitórias, Pai, como o Senhor tem prometido. Em nome de Jesus, nós abençoamos essas vidas, Pai. Nós declaramos, Pai, a vitória na vida de cada um aqui, Senhor, nessa noite. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Transforma, Senhor. Transforma cada um aqui, Senhor. Que cada um aqui, Pai, que foi, Pai, abençoado, orado e ungido, Pai, sejam transformados completamente, sejam vitoriosos, eles recebam, Pai, uma visitação do Teu Espírito, nessa noite ainda, Pai, que eles possam sentir a paz que excede todo entendimento nos seus corações, meu Pai, que eles possam ter a certeza da vitória, que toda dúvida caia por terra, mas que a unção e o poder da glória do Senhor esteja, Pai, no coração de cada um, em nome de Jesus, em nome de Jesus, meu Pai, é o que nós oramos, Pai, e abençoamos, Pai, cada um dos Teus filhos aqui nessa noite, em nome de Jesus, aleluia. Quanto eu te falo e podes me ouvir.
respiro, tão certo quanto a manhã que se levantará, tão certo quanto eu te falo e podes me ouvir. Glória a Deus. Amém, queridos, em nome de Jesus. Nós podemos trazer nossas ofertas aqui, nossos dízimos. Oh, aleluia. Aleluia. Há uma presença do Senhor aqui. Aleluia. Aleluia. Glória ao Senhor. O Senhor nos dá uma visão mesmo de águas invadindo mesmo as nossas vidas nessa noite. Aleluia. Restaurando nossas vidas. Oh, aleluia. Graças a Deus. Aleluia. Levanta as tuas mãos para os céus. Aleluia. Glória a Deus. Senhor, nós abençoamos essas ofertas, esses dízimos que são trazidos na tua casa, Senhor. Aleluia. Abençoa cada um de nós, ó Deus, que temos colocado, Senhor, pela fé, os nossos dízimos e ofertas diante do altar de Deus. Que elas sejam, Senhor, instrumentos de bênção na vida do teu reino, Senhor. E nós pedimos que essa bênção se exteriorize na vida pessoal de cada um de nós aqui, Senhor. Nós oramos e te agradecemos no nome de Jesus. Aleluia. Que o Senhor te abençoe, querido. Que o Senhor te guarde. Aleluia. Que o Senhor te leve em paz. Que o Senhor te leve debaixo das suas boas mãos. Que o Senhor conduza a tua vida debaixo das promessas dele. Aleluia. Que o Senhor te use com ousadia de fé, com fome espiritual. E que o Senhor faça da tua vida um instrumento, uma flecha de vitória. É o que nós pedimos ao Senhor nesta noite. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, desde agora e para todos sempre. Amém e amém, Jesus. Deus abençoe você. Domingo, o bispo vai estar ministrando aqui. Bispo Maurício, eu te convido às 10h30, nós estamos juntos aqui. Dá um beijo no teu irmão aí, abençoa a vida dele, no nome de Jesus.